Nas últimas semanas você deve ter visto essa imagem. A imagem de mãos de um homem que estava literalmente armazenando colesterol porque tinha entrado numa dieta que ele dizia ser uma dieta carnívora, comendo algo em torno de 4 quilos de queijo todos os dias. Essa é mais uma das reportagens e das falácias que a gente encontra o tempo todo falando sobre gordura saturada. Mas será que essa história de gordura saturada causar realmente problemas de saúde, será que ela se sustenta do ponto de vista científico? Será que os estudos mostram que a gordura saturada é realmente um problema? Nesse vídeo eu vou te mostrar por que gordura saturada não é um problema, de onde vem essa história e por que você pode comer o seu churrasco em paz. Uma das coisas que eu acho mais importante na nutrição seria a gente ter a perspectiva histórica das coisas. Infelizmente, a grande maioria das faculdades não ensina sobre a história da nutrição. E exatamente por não ensinar a história da nutrição, deixa os nutricionistas sem entender de interesses econômicos e políticos que podem corroborar com o que nós temos hoje, o que nós vemos hoje como padrão alimentar. Essa história que eu vou contar para vocês, ela foi detalhada e esmiuçada num best-seller chamado Gordura Sem Medo, de uma jornalista investigativa, Nina Teicholz. A Nina Teicholz, ela fez um trabalho primoroso nesse livro que está à venda no Brasil e que eu recomendo muito a leitura. É um dos livros que mais me influenciou a questionar e a pesquisar a fundo essa questão, não só da gordura saturada, como também dos óleos vegetais e dos açúcares. Para entender de onde vem esse medo da gordura saturada, nós temos que voltar um pouco no tempo. Vamos voltar para o começo do século XX. Começo do século XX, por volta de 1911, foi quando a Procter & Gamble, visualizando a resolução de um problema logístico, lançou a Crisco. Crisco é o acrônimo para Crystallized Cotton Seed Oil, ou seja, óleo de semente de algodão cristalizado. Naquela época, o algodão, que era uma safra extremamente importante, estava acumulando suas sementes porque o óleo que outrora era utilizado para acender lamparina e para lubrificante de máquina estava se acumulando porque a eletricidade tinha feito com que as lamparinas deixassem de ser utilizadas. Esse óleo, essas sementes se acumulando, estavam gerando um problema. A Procter & Gamble, assim como outras empresas, viram a perspectiva de usar um óleo para a alimentação humana. Eles só tinham que dar um jeito de limpar aquele óleo. E foi exatamente o que eles fizeram com a Crisco. O grande lance, né, a grande sacada foi fazer propaganda direto para as donas de casa. Então a Procter & Gamble começou a mostrar anúncios aonde cientistas de jaleco branco com indústrias extremamente limpas apareciam falando sobre a Crisco e dizendo que a banha de porco, que era a gordura mais utilizada na época juntamente com o sebo bovino, eram gorduras sujas, que causavam problemas, que não eram tecnológicas. Os médicos recebiam livros de receita encadernados com capa vermelha e dorso dourado gratuitamente. As mulheres, as donas de casa, recebiam livros de receita gratuitamente nas suas casas. E isso fez com que a Crisco começasse a pegar, começasse a aparecer como sendo uma excelente fonte de gordura. Ela era mais limpa, ela era menos mal cheirosa, vamos dizer assim. Isso que aconteceu no começo do século se exacerbou na década de 50 através da hipótese de um indivíduo chamado Ancel Keys. Ancel Keys era um biólogo e bioquímico que não tinha formação em nutrição, mas tinha a hipótese de que a gordura saturada era o que causava a doença cardiovascular. Nessa época, o presidente Dwight Eisenhower dos Estados Unidos tinha tido já o seu segundo infarto. As doenças cardiovasculares começavam a aumentar e procurava-se uma causa. Ancel Keys foi esperto em propor que o problema era a gordura saturada e a noção de que os vasos sanguíneos entupiam como se fossem os canos das pias que entopem quando você coloca muita gordura. Ele tentou provar essa hipótese, e aqui nós temos um erro importante dentro do método científico. Quando você formula uma hipótese, você tenta provar que ela está errada e não que ela é verdadeira. Ancel Keys, no entanto, tentou provar que a hipótese que ele estava colocando era verdadeira. Ele começou a notar que em alguns países da Europa existia uma espécie de correlação entre o consumo baixo de gordura saturada e uma menor incidência de doenças cardiovasculares. Ele fez uma análise, então, que ficou conhecida como o estudo dos 7 países
países. No entanto, esse estudo não envolvia apenas 7 países, envolvia 22 países, mas Ansel Keys foi muito esperto em selecionar exatamente quais eram os países que ele achava mais interessante. E quando você pega esses países, plota no gráfico aonde você tem consumo de gordura e doenças cardiovasculares, você vê claramente uma relação entre as duas coisas. Mas será que essa relação se sustenta quando você pensa nos 22 países? Eu gosto muito de uma frase de um cidadão chamado Henry Louis Mencken. E a frase diz o seguinte: para todo sistema complexo, existe sempre uma resposta clara, simples e errada. E foi exatamente em cima disso que o Ansel Keys acabou tendo a resposta clara, simples e errada. Ele pensou o seguinte: olha, se eu tenho um sistema de canos que entope e quando esses canos entopem, eu vejo lá dentro gordura saturada, então é bem claro que deve ser a gordura saturada que eu como que causa esse entupimento. Essa é uma resposta clara, simples e errada. E ele saiu em busca de provar que essa resposta estava certa e fez então o estudo dos 7 países. Só que na realidade ele analisou 22 países. E esses países analisados, quando você plota só os 7 países que ele escolheu, você tem essa correlação direta entre o aumento do consumo de gordura saturada e as doenças cardiovasculares. Mas quando você plota os 22 países, aí a coisa muda um pouco de figura, porque você tem países como a Dinamarca, a Suíça e a Noruega, a Suécia e a Noruega, que estão com um alto consumo de alimentos com gordura saturada e uma baixa incidência de doença cardiovascular. Esse tipo de estudo, pessoal, é o que nós chamamos de estudo epidemiológico. São estudos que não podem estabelecer relação de causa e efeito. No entanto, Ansel Keys tinha uma personalidade tão forte, ele que já tinha sido muito agraciado por conta da formulação das rações K, que era um alimento para as tropas dos Estados Unidos, esse caía de Keys, né? Então o que aconteceu foi que ele conseguiu impor esse pensamento para as pessoas, e ao impor esse pensamento para as pessoas, o que aconteceu foi que ele causou uma verdadeira revolução. A gordura saturada, que foi sempre utilizada pelo ser humano como a fonte natural de gordura, a gente passou a ter uma vilanização, uma criminalização da gordura saturada. O Ansel Keys, então, ele com toda essa estratégia, ele obliterou diversos outros pesquisadores, como é o caso do John Yudkin, que escreveu um livro especificamente sobre essa questão do açúcar, que dizia que o açúcar que era o problema e não a gordura saturada. Quando você vai um pouquinho mais para frente no tempo, a questão da gordura saturada acaba se encaixando com a outra questão. Começou-se a perceber que o colesterol era algo que tinha a ver com as doenças cardiovasculares, porque a gente observava que nas placas de gordura que se formava dentro das artérias, nós tínhamos o colesterol. Mas será que esse colesterol era o agente causador? No início não se conhecia as subfrações do colesterol. Ninguém sabia do LDL, do HDL, do VLDL, né? O que se sabia era que o colesterol que circulava no nosso sangue, ele tinha alguma relação com as placas de aterosclerose que se formavam. O estudo de Framingham, que é um dos estudos mais importantes, epidemiológicos mais importantes e que ainda está acontecendo, se eu não me engano ele está na 3ª geração já, era um estudo que mostrava essa correlação. Com a descoberta das subfrações do colesterol, LDL, HDL, VLDL, começou-se a atribuir ao LDL colesterol o papel de causador da placa de aterosclerose, já que ele está presente. E foi exatamente isso que colaborou para a utilização da gordura saturada como bode expiatório, porque em alguns casos o aumento da ingestão de gordura saturada pode fazer aumentar o LDL colesterol. No entanto, o LDL colesterol, ele é como se fosse o bombeiro para o incêndio. Imagina que você é um alienígena e chegou no planeta Terra. Na hora que você chega no planeta Terra e que você vê um incêndio acontecendo e vê o carro de bombeiros, ok, você vê um segundo incêndio e vê de novo o carro dos bombeiros. Você vê o terceiro incêndio e vê de novo o carro dos bombeiros. Pode ser que você, por não saber, você ache que são os bombeiros que estão causando o incêndio e não que estão apagando. O LDL colesterol é a mesma coisa. Ele não está causando a placa de aterosclerose, ele está lá para apagar um incêndio. Mas infelizmente ele tomou o lugar de bode expiatório. Então, se a gordura saturada aumenta o LDL colesterol e esse LDL é encontrado nas placas de aterosclerose, a correlação simples foi feita.
gordura saturada causa doenças cardiovasculares. Com a ideia de que o LDL colesterol é o causador das doenças cardiovasculares, a gente acaba acusando a gordura saturada de que ela é um vilão. Mas o LDL, na verdade, ele é um desfecho substituto. O fato de você ter o LDL alterado para mais não significa necessariamente que você vai morrer de doença cardiovascular. É exatamente isso que mostra esse estudo que vocês estão vendo. Esse estudo pegou 136.905 pessoas hospitalizadas e mediu o seu colesterol. Pessoas que estavam hospitalizadas decorrentes de infarto e de problemas relacionados com excesso com problemas cardiovasculares. E o que aconteceu foi que eles observaram que a maior parte dos pacientes tinha o LDL colesterol menor do que 100. Exatamente. Aquele LDL colesterol que todo mundo fala e fica morrendo de medo, na maioria das pessoas estava abaixo de 100 e elas estavam hospitalizadas por causa de doenças cardiovasculares. O que acontece é que a gordura saturada da nossa alimentação, ela tem muito pouca influência sobre a gordura saturada que está circulando. Nesse estudo que vocês estão vendo, 16 pessoas fizeram o seguinte experimento, participaram do seguinte experimento. Elas foram submetidas a uma dieta com gordura saturada crescente e, ao ser submetida com uma dieta de gordura saturada crescente, elas não observaram a quantidade de gordura saturada crescendo no sangue também. E aí, o que os pesquisadores fizeram foi incluir também de maneira crescente os carboidratos. E o que se observou foi a presença cada vez maior de um ácido graxo chamado ácido palmítico e um ácido graxo chamado ácido palmitoleico no sangue dessas pessoas, compondo os triglicerídeos. Então, olha que interessante, nós como animais, nós fabricamos gordura saturada, mas nós não usamos gordura saturada para fazer mais gordura saturada. Gordura saturada, quando nós ingerimos, principalmente o ácido esteárico, um ácido graxo de 18 carbonos, é uma gordura que nós utilizamos como combustível. Agora, quando nós ingerimos uma grande quantidade de carboidratos refinados, esses carboidratos acabam estimulando o fígado a fazer o que nós chamamos de lipogênese de novo, lipogênese do zero, aonde esses carboidratos são transformados em gordura para armazenamento. A forma de armazenamento é o ácido palmítico, que pode sofrer uma transformação que vai transformar ele em ácido palmitoleico. E o ácido palmitoleico, a presença do ácido palmitoleico está intimamente relacionada a doenças cardiovasculares. Então veja, o grande problema não é a gordura saturada da alimentação. É isso que a grande maioria dos médicos, dos nutricionistas não conseguem entender. O problema não é o que você come, não é a gordura saturada que você come. O problema é a gordura saturada que você produz. E quem estimula a produção dessa gordura saturada são os carboidratos refinados. Tá, mas você deve estar perguntando assim, Henrique, já teve algum ensaio clínico randomizado, ou seja, o topo da pirâmide das evidências científicas, já teve algum ensaio clínico randomizado que mostrou que a gordura saturada causa aumento da mortalidade? Causa aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares? Infelizmente, a resposta é não. A gordura saturada nunca passou por esse crivo. E eu quero falar de dois estudos que são talvez os estudos mais bem controlados que nós podemos observar. Um deles é um estudo que foi feito em Minnesota com quase 9.000 pacientes que estavam internados em uma condição hospitalar, né, hospitais psiquiátricos de Minnesota, e o que fazia com que eles fossem praticamente obrigados a comer a alimentação que era fornecida para eles. Foi um estudo muito bem controlado da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, e ao final desse estudo, os autores cujo o trabalho incluía até mesmo Ansel Keys, resolveram não publicar. Esse estudo só foi publicado lá na frente, 16 anos depois. E mesmo assim, com uma conclusão dizendo que as análises tinham sido inconclusivas. Um cara chamado Christopher Ramsden acabou entrando em contato com o filho de um dos pesquisadores que disse, olha, eu tenho umas fitas dos estudos antigos do papai que estão lá no sótão. Se você quiser, eu posso lhe dar. E ele foi lá e pegou essas fitas. Eram aquelas fitas grandes de computador antigo, né? Ele teve que fabricar um leitor para essas fitas para poder ter acesso aos dados desses estudos. E o que ele observou não pode ser mais bizarro. Os indivíduos que estavam usando a gordura saturada... deixa eu descrever o estudo antes. Os 9.000 pacientes foram divididos em dois grupos. Um grupo era de pessoas que estavam usando gordura saturada, manteiga, e o outro grupo estava usando óleo de milho, rico em ácido linoleico, óleo vegetal, óleo refinado de sementes. O que o Christopher Ramsden descobriu foi que o grupo que estava usando o óleo vegetal realmente teve o colesterol diminuído, o LDL diminuiu, mas morreram mais. Não só de doença cardiovascular, mas mortalidade por todas as causas. Isso também se repetiu em um outro estudo
que também foi redescoberto pelo Christopher Ramsden, que é o estudo coronariano de Sydney. O estudo coronariano de Sydney foi um pouco menor, com 450 e poucos pacientes, mas que teve a mesma divisão, a mesma ideia. Gordura saturada para um grupo, gordura poliinsaturada para outro. E o grupo que consumia gordura poliinsaturada não só morreu mais de doenças cardiovasculares, como teve a mortalidade por todas as causas maior também, embora o LDL colesterol tivesse diminuído. Então eu deixo aqui para você a pergunta: será que é melhor você ter o LDL alto e estar vivo? Ou é melhor você ter o LDL mais baixo do cemitério? Eu queria citar também duas revisões interessantes. A primeira é uma revisão da Cochrane, que tem nada mais nada menos do que quase 200 páginas. Essa revisão ela tem uma característica interessante. O título da revisão é Redução na ingestão de gordura saturada e a doença cardiovascular. E olha que interessante, eu tô aqui passando por ela e tô chegando aqui no resumo dela. Olha que interessante. A gordura saturada, a redução da gordura saturada pode influenciar a saúde cardiovascular ao reduzir o LDL colesterol. Mas aí se a gente for lá para dentro da revisão, o que é que nós vamos encontrar? Além desse resultado, que está no abstract, que está no resumo, nós vamos encontrar um outro resultado, dizendo assim: gordura saturada não tem relação com doença cardiovascular. Não tem relação com mortalidade por todas as causas. Olha que interessante. Por que não é essa conclusão que está estampada no abstract? Isso é muito interessante. Fica aqui a pergunta. Mas tem outra revisão que eu quero falar para vocês, e essa, sem sombra de dúvidas, é uma revisão muito mais interessante, porque é uma revisão que é recente, foi publicada em 2020, nas vésperas do lançamento das novas diretrizes norte-americanas. Para quem não sabe, os norte-americanos têm diretrizes que influenciam a nutrição no mundo todo. E essas diretrizes são reavaliadas a cada 5 anos. Em 2020 foi lançada a última, agora em 2025 nós vamos ter a próxima, né? E antes do lançamento dessas diretrizes, houve essa revisão. Essa revisão foi publicada pelo Journal of the American College of Cardiology, ou seja, o jornal, o periódico científico da instituição de cardiologia mais importante dos Estados Unidos, o Colégio Americano de Cardiologia. E qual é a conclusão a que esses indivíduos chegaram? O título da revisão é Uma abordagem e uma proposta para a questão das gorduras saturadas e saúde. Olha que interessante, eles chegaram à conclusão de que gordura saturada não está associado a doenças cardiovasculares e a aumento da mortalidade. Mas, por alguma razão desconhecida, essa revisão não chegou nem a ser mencionada nas diretrizes nutricionais de 2020. Na opinião de vocês, responde aí nos comentários. O que faz com que esse tipo de estudo não chegue nas diretrizes? Qual é o interesse que existe por trás disso? Eu quero falar de mais um estudo para você antes da gente finalizar. Esse é o estudo PURE. O estudo PURE significa The Prospective Urban and Rural Epidemiology. É um estudo epidemiológico, mas foi feito em 18 países, países ricos e países pobres, países rurais. Foi feito com 135.335 pessoas. E o que esse estudo observou? Esse estudo observou algo muito interessante. E eu me pergunto, por que será que isso não virou manchete, igual a história do cara escorrendo o colesterol pelas mãos? Sabe o que o estudo observou? Eu vou ler para vocês. O estudo observou que a ingestão total de gordura saturada, a ingestão total de todos os tipos de gordura, está relacionado a uma diminuição, eu falei diminuição, das perspectivas de doenças cardiovasculares e derrames. Para vocês terem uma ideia, gordura saturada, 14% menos doença cardiovascular e derrame. Gordura monoinsaturada, menos 19%. E gordura poliinsaturada, menos 20%. Gente, gordura saturada está associada a uma menor incidência de doenças cardiovasculares e de derrames. E o mesmo estudo aponta que uma maior ingestão de carboidratos está relacionado a um aumento da incidência de doença cardiovascular e de derrames. Olha que interessante. Henrique, mas esse é um estudo epidemiológico. Tá, eu já falei de estudos de ensaios clínicos randomizados nesse vídeo. Mas a gente não pode ignorar uma coisa. O estudo epidemiológico, ele é muito ruim para estabelecer causa e efeito. Mas ele é muito bom para quebrar uma correlação.
Se eu acho, na minha cabeça, que gordura saturada está relacionado com doenças cardiovasculares, e eu faço um estudo epidemiológico e essa relação não existe, isso significa que na prática a relação não existe. Então a minha hipótese está errada. A minha pergunta volta a ser: por que esse tipo de estudo não aparece na mídia? Mais um estudo, dessa vez um bem interessante, mostrando as tendências alimentares nos Estados Unidos. Bom, vamos pensar assim. Se gordura saturada aumenta a incidência de doenças cardiovasculares, então, se as doenças cardiovasculares estão aumentando, isso significa que as gorduras saturadas devem estar sendo ingeridas em maior quantidade, né? Porque se aumenta doenças cardiovasculares, a gordura saturada deve estar aumentando o consumo também. Como vocês podem ver nesse gráfico, a linhazinha azul, que é a gordura saturada, não está aumentando. Então, como é que ela pode ser causadora? Mas se vocês observarem, o que é que está aumentando nesse gráfico? As gorduras poliinsaturadas, o aumento do consumo de óleos refinados, óleos vegetais de sementes. Então, será que é realmente a gordura saturada que está causando o problema? Se a gordura saturada está constante e as doenças cardiovasculares estão aumentando, não tem por que eu desconfiar de gordura saturada. Eu tenho que desconfiar das gorduras poliinsaturadas. Nesse mesmo estudo, vocês podem ver um gráfico que mostra uma diminuição do consumo de gorduras de origem animal, que todo mundo diz que é gordura saturada. Na realidade, toda fonte de gordura tem os 3 tipos de gordura. Você pode ver uma diminuição da gordura saturada, da gordura dos animais sendo consumida e um aumento da gordura de origem vegetal. Ora, se eu estou diminuindo a ingestão de gordura saturada, a gordura animal, e estou aumentando a gordura mono e poliinsaturada, gordura vegetal, e as doenças cardiovasculares estão aumentando, por que eu vou dizer que é a gordura saturada que está fazendo isso? Que é a gordura de origem animal que está fazendo isso? Não faz nenhum sentido. E esse é o último gráfico que eu quero mostrar para vocês. Observem o que é que acontece, o que é que está acontecendo com o consumo de gordura saturada. Tanto a linha azul quanto a linha laranja estão caindo e se estabilizaram lá embaixo. Gente, me explica, como é que o consumo de gordura saturada está caindo, as doenças cardiovasculares estão aumentando e ainda assim a gente acha que a culpa é da gordura saturada? Você sabe, não faz sentido nenhum. Você concorda comigo? Agora olha o que é que está aumentando. É a linhazinha cinza. O que é a linhazinha cinza? Óleos refinados de semente. Eles não existiam na nossa alimentação até a década de 50 e passaram a existir a partir da década de 60. Que é exatamente o grande boom que nós temos de doenças cardiovasculares. É bem verdade que eu não posso usar esse gráfico para estabelecer uma relação de causa e efeito, mas eu posso, sem sombra de dúvidas, inferir uma hipótese que precisa ser testada. Quem sabe não são os óleos refinados de semente os grandes causadores das doenças cardiovasculares? Eu mostrei para vocês diversos estudos que praticamente nunca chegaram na mídia. Diversos estudos bem controlados, alguns ensaios clínicos randomizados, revisões publicadas em excelentes periódicos, estudos epidemiológicos de altíssima quantidade de pessoas sendo pesquisada. Mas esses estudos não chegaram na grande mídia. O que chega na grande mídia sempre é aquele estudozinho chinfrim do homem que comia 4 quilos de queijo e acumulou colesterol nas mãos. Aquele estudozinho chinfrim que associa, por exemplo, gordura saturada com diabetes. Por que esses estudos chegam na mídia e os que eu apresentei não chegam? Eu fiz uma vez uma live com um grande amigo chamado Dr. Dario Birolini e ele começou a live dizendo assim: Henrique, a gente precisa perguntar cui bono. A quem interessa a gordura saturada ser um vilão? A quem interessa? Quando a gordura saturada for considerada um vilão, as pessoas vão estar se empanturrando de carboidratos refinados. Enquanto elas continuarem se empanturrando de carboidratos refinados, o fígado vai estar produzindo mais gordura, vai estar ficando com esteatose hepática, as pessoas vão estar ficando obesas, diabéticas, doentes cardiovasculares e o câncer vai aparecer. A quem interessa? A indústria de ultraprocessados te vicia a ponto de você não conseguir ficar sem esses produtos. E a indústria farmacêutica te ajuda controlando os sintomas do excesso de ultraprocessados, mas te mantém escravo dela mesma, porque ela nunca vai te curar. Então eu deixo aqui a pergunta: cui bono? A quem interessa que a gordura saturada seja uma vilã?